Agradeço o conselho pela atenção, pelo carinho. A secretária da igreja também foi muito bondosa, tendo paciência comigo, mandando as passagens, tudo isso. Parabéns para toda a equipe da igreja presbiteriana aqui de Dourados. Sem mais delongas, e nós vamos... Até que horas, reverendo, hoje? Até às 9. Eu estou sem relógio aqui, então 9 horas para mim pode ser 11 horas da noite, 12 horas, não tem problema. Estou sem relógio aqui, mas nós vamos dar um intervalo. Ali tem um relógio, que bom. Nós vamos dar um intervalo também de tempo, para que uns 5, 10 minutinhos a gente possa também esticar um pouco as costas. Sem mais delongas, irmãs e irmãos, vamos ver essa foto. Essa foto é impressionante. Garotos se divertindo num rio poluído. Na verdade, um esgoto. E os meninos estão tão felizes aqui, que quando eu mostro essa foto, algumas mães se arrepiam. Só de pensar o seu menino ou a sua menina tomando banho, dando esse mortal aqui, nesse tipo de esgoto. Mas essa é a realidade do nosso mundo hoje. As crianças também de Dourados, não só de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, mas as crianças também de Dourados estão sendo incentivadas a mergulharem na podridão, a mergulharem no esgoto. Depois que a tecnologia tomou conta do mundo, não existe mais cidade do interior e cidade capital. A maldade chega igual, o ataque é tremendo, as oportunidades para o pecado, para o desvio, para a corrupção são intensas também numa cidade como Dourados. Assim sendo, pais estão muito preocupados. Também os pais aqui dessa cidade e região. Infelizmente, muitos pais perderam o controle e perderam a autoridade sobre os seus filhos. E o que é pior, poderão perdê-los definitivamente mais ainda, e também para todo sempre. A minha pergunta que faço é: será que você encontrará o seu filho na eternidade? Será que o seu filho estará para sempre com o Senhor? Será que a sua menina estará eternamente salva? É até possível eles estarem hoje na igreja. É até possível eles fazerem parte por um tempo na escola bíblica dominical. Mas se eles não crerem em Jesus Cristo, o que vai acontecer é que aquela correnteza daquele rio vai terminar arrastando, porque os ataques à mente e ao coração da criança já são intensos, são imensos. E meninos e meninas correm o risco de nunca mais colocarem os pés aqui. Se só vierem para a igreja, se só tiverem costumes de vir à igreja, mas se não crerem em Jesus Cristo, então esses meninos e meninas também estão em sério risco. Mas os pais estão perdendo isto. Os pais estão relaxando isto. Os pais estão delegando a criação e a educação dos seus filhos. Empurram para a igreja, empurram para a escola, empurram para babá, fazem qualquer coisa, mas os próprios pais estão perdendo o controle. Irmãs e irmãos, digo, afirmo e sustento: a fé começa em casa, ou a fé é totalmente destruída em casa. É em casa que seus filhos veem se vocês creem e observam e obedecem o que está escrito nesse livro santo. É em casa que seus filhos veem se vocês temem ao Senhor de fato. Se o que vocês cantam aqui, vocês vivem lá. Se o que vocês aprendem aqui, vocês praticam em casa. Ou nós conquistamos os nossos filhos dentro das nossas próprias casas, ou nós perderemos os nossos filhos dentro das nossas próprias casas. Também pais na cidade de Dourados estão já entrando num ritmo de vida tal que muitos deles não têm mais tempo. Estão perdendo os filhos porque estão tentando conquistar o mundo, conquistar status, conquistar tantas coisas. As próprias mães da cidade de Dourados estão tentando alçar alguns voos que poderão perder os seus filhos nessas caminhadas da vida. Não, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Alguns jovens pais foram criar os seus filhos na base das psicologias modernas. Converse, negocie com seu filho. Eu quero logo deixar bem claro para vocês que filho não tem querer, filho tem obedecer. Porque ele ainda não sabe querer certo. Ele sabe querer segundo a sua própria vontade, seus desejos, seus impulsos. Agora, muitos pais estão decidindo tudo pela base dos filhos. Os filhos que mandam e os filhos que comandam.
Eu tenho 54 anos. E eu pensei que eu nunca ia falar assim na minha vida quando comecei a estudar teologia. Eu ouvi os pastores dizendo assim, porque no meu tempo, porque na minha época, e eu dizia assim, eu acho que eu nunca vou usar desse tipo de argumento. Mas minhas irmãs e meus irmãos, hoje eu me pego falando exatamente assim, porque no meu tempo, na minha época. No meu tempo, meu pai e a minha mãe só falavam comigo uma única vez. Quem é desse tempo? E muitas vezes não bastava nem falar, bastava só olhar. Dona Alzira, uma pernambucana desse tamanho, quando ela envergava a sobrancelha direita, eu me tremia todo. A coisa inverteu porque perverteu. Hoje nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da história. Os filhos só falam uma vez. E muitas vezes o filho não precisa nem falar, só basta olhar. Então, primeira coisa que os pais que estão me escutando nessa noite têm que ver é a sua posição de autoridade. A autoridade certa, a autoridade santa, a autoridade justa. E a autoridade dada por Deus não se negocia, senão você perdeu o controle, você também perdeu o seu lar. Pais estão muito preocupados de fato e não sabem o que fazer, e por isso estão pagando um preço muito caro por isso, um preço que inclui de finanças à saúde. Se preparem porque seus filhos serão contaminados, arrastados, nadarão naquelas águas sujas que também estão invadindo Dourados. Se preparem para mudar de escola, mudar de psicólogo, mudar disso e fazer tratamentos caríssimos e não verem a solução. Porque a solução está na cruz de Jesus Cristo, não está num gabinete médico. Agradeço a Deus pelas ciências médicas, agradeço a Deus por aqueles que desenvolveram o conhecimento da mente, mas assuntos do coração contaminado com o pecado, só o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Assim sendo, meninos e meninas precisam conhecer o Salvador e pais precisam levar os seus filhos a Jesus Cristo. Mas o que acontece também com a igreja? A igreja não cria filhos, mas a igreja abençoa famílias. A igreja abastece famílias. Para isso nós temos a escola bíblica dominical, nós temos as nossas sociedades domésticas, nós temos as nossas atividades como encontros de casais, trabalho com casais, orientações diversas e tantas. Na nossa igreja em São José dos Campos, nós iniciamos uma classe chamada Pais com Classe. Queremos ver uma classe de pais que ama a palavra de Deus, observa e obedece. E assim sendo, a igreja está para abastecer, orientar, acompanhar, instruir na justiça também. Mas muitas igrejas estão desorientadas, muitas igrejas estão perdidas, porque estão com medo de perder os seus membros, porque estão transformando cultos em show, atrações tais. Me lembro de um pastor em São Paulo que disse: achei um jeito de manter as crianças na igreja, comprei um parque de diversão. Meu Deus do céu, é isso que é jeito de manter as crianças na igreja? As crianças ficarão na igreja quando essa igreja for fiel às escrituras sagradas, quando os professores cumprirem o que está em Romanos capítulo 12, versículo 7, e o que ensina, esmere-se no fazê-lo, no bem ensinar e no bom ensino. Os professores precisam de orientação, de treinamento, de apoio, de incentivo. Um conselho precisa pensar o seu departamento infantil. Por onde eu passei por esse Brasil, incentivei os colegas pastores, os colegas presbíteros regentes, no caso também, que formam o conselho, a que eles dediquem pelo menos uma reunião do conselho por ano para tratar do departamento infantil, para ouvir os professores. Quero incentivar os homens que estão me ouvindo nessa noite. Por favor, você que é homem, fique de pé. Gente, muito obrigado, viu? Eu fiz essa proposta lá em Pernambuco, foi rapidinho, gente. Foi rapidinho. Homens, fiquem de pé. Mulheres, ajudem os homens a ficar de pé aí, cutuque. Quantos homens hoje à noite? Graças a Deus por isso. Eu quero dizer para vocês, homens, não importando a idade, jovens que me escutam nessa noite, nunca se esqueçam disso. Lugar de homem é no departamento infantil.
Nós precisamos de homens no departamento infantil, dando aula para as nossas crianças, para os nossos meninos principalmente. Amanhã nós falaremos sobre isso, sobre a importância do referencial masculino para os meninos da nossa igreja. Vocês podem sentar, fiquei muito contente de ver. Tanto homem, na próxima vez sejam mais rápidos, viu gente? Por favor. Igrejas estão preocupadas porque estão perdendo membros, porque não faltam igrejas shows. Aí fica um bando de crente indo atrás de nomes de pregadores ou de espetáculos. Fica indo aqui na igreja, outra ali, outra acolá, e vão indo, cada domingo num canto. Eu quero dizer para vocês que Deus nos fez ovelhas, Deus não nos fez macacos, para quem está pulando para cá e para lá. Mas muitas dessas igrejas e muitos desses pastores estão tentando de tudo para ver se mantém a igreja com número, com quantidade de gente, usando de artifícios humanos, humanistas no caso. Pastores então nesse aspecto estão desorientados, estão confusos e estão procurando a solução no próximo congresso que virá bombando. Há um movimento agora surgindo no Brasil dizendo que as crianças venham se divertir com Jesus. Então é picadeiro de circo, é pessoa dando aula fantasiada de palhaço, ensina-se qualquer coisa que não se ensina nada na escola dominical e depois parte para brincadeiras. Ou seja, o que é que está pegando? Qual é a ideia do momento? Ainda que cheias de heresias, mas muitas dessas igrejas estão correndo atrás disso. Que Deus livre a igreja presbiteriana do Brasil de cair em tal armadilha. Isso não preenche, isso ilude. E pode ser uma armadilha terrível para crianças. Pastores querem encontrar um rumo, conselhos querem encontrar um rumo, mas não conseguem e ficam correndo para cá e ficam correndo para lá. Estão tentando encontrar um modo que seja a solução, mas só estão correndo atrás de modismos, de modas. Tem muitas igrejas vivendo de eventos. É um evento para isso, evento para aquilo outro. É claro que nós podemos fazer eventos, sim, eventos bem planejados. Nossa parte e ala jovem da igreja precisa de mobilização, claro, de acampamentos, de excursões. Podemos fazer tudo isso com eles, mas que não seja isso o principal. Porque a partir do momento que a igreja ficar dependendo de evento, vem outra e faz eventos mais e melhores, arrasta. Eu quero que vocês nunca esqueçam disso. A maior parte da palavra evento. Não sustenta nada, não cria raízes. Quando garoto, minha mãe me ensinou um cântico, não sei se vocês conhecem esse cântico aqui no Mato Grosso do Sul, mas dizia assim: Senhor, dá tempo para mim, ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim, ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Quantos irmãos nunca ouviram essa canção? Ouviram sim, que eu acabei de cantar. Mas é isso, irmãos, se nós não ocuparmos a nossa vida com o Senhor, com Jesus Cristo, com o reino de Deus, nós podemos cair em muitos perigos. A resposta não está no modismo, a resposta para uma igreja não está no que está pegando. A resposta para uma igreja está: Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. O que é que eu tenho para dizer para essa gente? Informar e formar vidas. Conveniou-se contratar pastores para jovens. Eu mesmo tenho um pastor para jovens, um pastor auxiliar. A igreja tem multiplicidade de ministérios. Precisamos de apoiadores. Mas sabe, quando uma igreja envereda só por modismos e técnicas e eventos, aí contrata um pastor de jovens. E a média de um pastor de jovens nos Estados Unidos é de 2 anos. No primeiro ano ele chega e impressiona. No segundo ano ele só muda o nome da fórmula do ano passado e é despedido. Nós não precisamos disso, precisamos de bom ensino e santo ensino. Vamos abrir a palavra de Deus. No primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12. Se você não souber achar crônicas, meu irmão, a situação de conhecimento bíblico da sua parte está crônica. Então tente ver aí o livro das Crônicas. Todo texto tem um contexto.
O contexto desse capítulo 12 começa no capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos ler o capítulo 12, mas no capítulo 10 você vê aí, está em negrito na sua Bíblia, deve estar assim, abrindo o capítulo, a derrota de Israel e a morte de Saul. Saul há muito perdera o controle da nação. Saul há muito se confundira consigo. Saul há muito se distanciara dos caminhos do Senhor. Saul estava procurando soluções modistas, rápidas e imediatistas, tanto que chegou ao ponto de consultar uma feiticeira. Saul estava totalmente desorientado. E quando não há liderança, o povo padece, nos diz o livro de Provérbios. Mas aqui é tão triste começar um capítulo já lendo assim: a derrota de Israel. Tem muitas famílias derrotadas, tem muitas igrejas derrotadas, tem muitas regiões do país que estão enfrentando derrotas em termos de credibilidade da igreja. Por quê? Porque estão correndo atrás de soluções que não são soluções, são só aumentativos de soluços, soluções bem grandes. Mas no capítulo 12, então, com a morte de Saul, Davi, ele já estava sendo preparado pelo Senhor para ser o rei da nação. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem temente. Mas o que eu acho bonito nesse contexto é que há uma crise, há grave crise nacional, há desorientações diversas no assunto da fé, mas Davi, então, no capítulo 12, ele toma conselho. Ele chama de diversas tribos do povo de Israel, representantes daquelas tribos, para que ele escute, para que ele converse, para que ele veja e escute opções, soluções, baseando-se na palavra de Deus. E eu acho muito bonito no capítulo 12, versículo 32, uma tribo pequena, uma tribo que não está tão conhecida como a tribo de Benjamim, de onde veio Saul, de onde veio Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Mas temos aqui uma tribo que é pequena, não é como a tribo de Judá, tão conhecida, ou a tribo de Gade, mas é uma tribo chamada Issacar. E esse povo de Issacar nos dá um exemplo maravilhoso nessa noite. Leia comigo, se você dispõe da versão revista e atualizada, o texto proposto. Vamos lá. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eu peço que você grife na sua Bíblia, marque na sua Bíblia a primeira parte desse versículo. Dos filhos de Issacar, e tem uma informação maravilhosa: conhecedores da sua época. Eles estavam vendo o que acontecia no momento, na região, no contexto. Eles estudavam o momento para saber o que Israel devia fazer de certo e evitar o errado. Informar bem. Então nós precisamos conhecer o nosso tempo, nós precisamos conhecer o nosso contexto, nós precisamos conhecer o quanto o inimigo tem semeado através de uma cultura cada vez mais anticristã que tem tomado conta da mentalidade ocidental, como eles querem arrastar os nossos filhos, como eles querem achar o pecado normal, como eles estão brincando com coisas seríssimas, como por exemplo a sexualidade das crianças. Como estão informando de tal maneira que meninos e meninas já sejam desorientados quanto à sua identidade sexual e caminhos abertos para desgraças tantas e maiores, entre outras coisas. É impressionante o número de meninos e meninas já entrando para o alcoolismo, com 8 anos de idade já conhecendo a bebida alcoólica e já estão de fato encaminhando para o alcoolismo. Teve um tempo, eu espero que esse tempo esteja passando, ou seja, passado em nome do Senhor. Mas alguns crentes achavam que não tinha nada de mais beber. Não, pastor, toma minha cervejinha. Não, pastor, um whiskinho. Coloca no diminutivo para ver se isso diminui o impacto. Essa é mentira do diabo. Alguns crentes chegaram até na sua casa a construir um barzinho. Copos cintilantes, uísques diversos, comprados no Paraguai, que seja, e estavam lá. E era até
chique ter barzinho em casa. Cuidado com essa ideia demoníaca de chique ter barzinho em casa, porque seu filho poderá ir parar no chiqueiro por causa daquilo. Muitos meninos e meninas enveredaram pelo alcoolismo, são jovens já com problemas de alcoolismo e começaram a beber. Há uma estatística do Ministério da Saúde do Brasil, que meninos e meninas estão começando a beber no Brasil com 8 anos de idade. E é tanta propaganda, todo mundo feliz, com o corpo saradão, na praia, cerveja, e você patrocinando isso dentro da sua casa. Pare com isso, conheça a época. Nunca se aumentou tanto o índice de meninos e meninas bêbados. As meninas estão se embriagando com 14 anos de idade, com 15 anos de idade. Recebi um contato de uma pessoa muito entristecida do estado de Minas Gerais, me procurando assim: reverendo, o que eu posso fazer? Por favor, socorro. Porque com essas facilidades da modernidade e da tecnologia, acessos fáceis, você pode viajar pelas ondas da tecnologia, da internet, e vem de tudo, como aquele rio cheio de podridão. E aquela pessoa estava aflita, porque uma menina de 9 anos de idade, repito, uma menina de 9 anos de idade já estava viciada em pornografia. Esses são os tempos. Um orador romano chamado Cícero dizia: "Ó tempores homores", ou seja, que tempos difíceis, que tempos esses. Irmão, se eu for pelo tempo, eu perco meu tempo e eu entro em desespero. Mas eu abro essa palavra e eu leio que seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O que me aquece o coração, o que me motiva a estar aqui com vocês nessa noite, e agradeço a Deus que Ele trouxe esse número de pessoas aqui, numa sexta-feira à noite, quando nós poderíamos ter tantos outros motivos, mas estamos tendo o melhor motivo, que é estudar a palavra de Deus, o nosso tempo e o nosso momento, para a gente poder agir pela palavra de Deus. É que nós estamos com esse livro aqui, que é santo, que é bendito, que é penetrante, que é eficaz. Ah, que livro maravilhoso! Esse livro aqui não tem prazo de validade, não venceu em agosto de 2016. Está aí na sua Bíblia, válido até agosto de 2016. Você quer saber qual é o prazo de validade da Bíblia? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Até se depois quiser colocar lá, prazo de validade da Bíblia, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ontem, quem leu esse texto estava bem atualizado. Hoje, a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso foi ontem. Mas se você abrir hoje, está lá do mesmo jeito. A palavra de Deus não foi viva, não foi eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. John Stott dizia que os crentes deveriam ler a Bíblia com uma mão e o jornal do dia com a outra mão, porque você vai ver que realmente tudo que está no jornal, a palavra de Deus nos dá condição de responder, de antever e de nos preparar. Eu estava no mercado uma vez, recém-casado, passei no mercado, e quando a gente quer gastar dinheiro, a gente sempre coloca no diminutivo, baratinho, coisinha de nada. Eu passei no setor de iogurte, meu irmão, minha irmã, eu vi lá uma promoção, iogurte tal, e estava por 1/3 do preço quase que. E eu comprei, eu acho que umas 4 bandejas, cheguei em casa com uns 40 iogurtes, eu acho. Cheguei lá todo contente, minha esposa: "Que é isso, querida, uma promoção, tudo tão bom, mas vence amanhã." Passei o dia comendo iogurte, meus irmãos. Nunca mais comi daquele iogurte. Mas quando eu abro esse livro, eu vejo que ele é vivo e eficaz, e nós estamos aqui para aprender com ele, conhecendo o nosso tempo, para saber o que a Igreja Presbiteriana de Dourados e o que os evangélicos de Dourados devem fazer. O inimigo vai tentar, intentar, e não vai desistir de atacar a fé dos nossos filhos. Mas se nós observarmos esse santo livro, se o Espírito Santo de Deus nos guiar a toda a verdade, nós passaremos por esses dias tão terríveis, e eles criarão os seus filhos, e haveremos de ver os nossos netos, e por graça de Deus os nossos bisnetos, cantando que amam a Jesus Cristo e o seguem. Na nossa introdução, será que você já deu uma olhada em alguns livros? O mercado editorial, se você entra numa livraria de porte,
Se você passa por propagandas de livros, você vai ficar impressionado como tem livros falando para pais, sobre a infância e etc. Mas também comentando sobre os dias difíceis. Já dei uma olhada então nos últimos lançamentos. Aqui está um autor, ele não é um autor cristão, ele é um estudioso do nosso tempo e do nosso momento. Theodore Dalrymple, ele é sensacional. Ele não é um autor cristão, mas ele faz uma análise sobre a nossa cultura ou o que sobrou dela. E ele faz um apanhado de 26 ensaios e ele chega à conclusão de que realmente está havendo uma degradação de valores. As pedras estão clamando. Nesse mesmo livro nós lemos que o autor aborda a tendência humana universal para a destruição, o colapso dos hábitos e costumes. E você já vê isso nas ruas de Dourados. Jovens estão se matando também aqui, se embriagando também demais, dirigindo como loucos, vivendo de aventuras perigosas. Há um colapso terrível de hábitos e de costumes. Um livro falando sobre a situação de jovens evangélicos nos Estados Unidos, uma geração perdida, uma geração em que não teve pais que acompanhavam, pais que oravam, retirou-se o culto familiar, pais que não se envolveram espiritualmente com seus filhos, e eles viram depois, não muito tempo depois, esses meninos e meninas abandonarem a igreja. Muitos dos maiores ateus hoje nos Estados Unidos, que dão palestras sobre o ateísmo, que fazem do ateísmo uma militância, muitos desses hoje, que são jovens cientistas, na casa dos seus 35 anos, 40 anos de idade, estiveram sentados nos bancos das nossas igrejas. Uma geração perdida, ou seja, descubra, diz esse autor desse livro, porque tantos jovens vindos de lares cristãos estão perdendo a fé. Isso é um fenômeno terrível que pode também atingir a cidade de Dourados. Essa autora também não é uma autora cristã. Ela, Maggie Hamilton, ela ficou impressionada do que está acontecendo com as meninas. Falaremos sobre isso amanhã à noite. Mas ela mesmo observou e ela escreve esse livro, que eu recomendo você que é pai de meninas, mãe de meninas, que vocês tenham esse livro dessa autora. E ela diz: por que as garotas de hoje parecem 5 anos mais velhas do que realmente são? E em pouco tempo as nossas crianças ficaram vulneráveis. As meninas estão perdendo o pudor, as meninas estão perdendo a honra, as meninas estão perdendo a decência. Hoje as meninas se atiram para os rapazes é que tem que frear as meninas. Já viram isso? Eu fico impressionado quando eu vou a um shopping center e eu vejo meninas na praça de alimentação com 12 anos de idade andando com trejeitos sedutores. Tem se perdido a infância. Meninas estão se estragando porque estão se entregando. Autores que não são cristãos aqui, meus irmãos, estão escrevendo, e são livros muito eficazes até. Aqui tem esse autor, o nome dele é Steve Biddulph, e ele escreve muito bem sobre criando meninos, crianças felizes, criando meninas. Aqui está um autor já falecido, o Dr. Isami Tiba. Recomendo a leitura dos seus livros. Uma vez conversando com o Dr. Isami Tiba, que escreveu esse livro, Quem Ama Educa, e eu disse para ele: Dr. Isami, os seus livros, eles são muito bons e muito práticos, mas saiba de uma coisa, os seus livros, todos eles estão bem cheios de princípios bíblicos. E ele, que tem uma orientação budista, disse: não me diga, isso lhe digo. E para cada colocação sua sobre esse capítulo, sobre esse artigo, há tanta riqueza na Bíblia, o senhor devia ver como a Bíblia é rica, e o senhor até iria abastecer muito mais os seus argumentos. Ele ficou impressionado com a palavra de Deus. Quem ama, educa. São livros que vocês deveriam estar lendo e vendo também. Mas nós temos também bons autores evangélicos escrevendo, graças a Deus. Pedi licença ao reverendo Ildemar, trouxe alguns livros. Meus irmãos, por favor, não reclamem se amanhã eu voltar com essa mesma roupa. É que eu estou andando com pouca roupa e muito livro, para ver se o povo de Deus lê. Nós precisamos abastecer a nossa mente. Nós precisamos reter bons ensinos. Essa autora escreveu 5 conversas que você deve ter com a sua filha. Da mesma autora, 5 conversas que você deve ter com seu filho.
Esse outro livro aqui é importantíssimo: Mentiras que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. A mística do corpo perfeito. Vocês não imaginam o que tem acontecido de desgraças, de casos de bulimia e anorexia já no Brasil. Uma região como Campinas, Valinhos, Vinhedo, campeã nacional da anorexia no Brasil. Meninas estão vivendo para isso, iludidas. Eu fico impressionado com as vestimentas de meninas. Eu tenho 2 moças. Que dificuldade de comprar roupa para meninas, gente. Roupas que são tudo demais, caras demais e curtas demais. Impressionante. Então nós precisamos abastecer a nossa mente e ter o que dizer para a nossa gente. Aí cabe o papel da igreja. Aí eu louvo a Deus por um conselho como o dessa igreja, que pensa em promover um encontro como esse, para a gente ser confrontado com a realidade, mas confortado com a presença de Deus no meio do seu povo. Irmãs e irmãos, nós precisamos abastecer melhor os nossos jovens. Por exemplo, há um projeto na nossa igreja em São José dos Campos. São 2 palavras lindas, que nós também estamos unindo as 2 palavras, e as 2 palavras formam uma palavra muito linda também. A palavra fé e a palavra menina. E juntando as 2 palavras nós temos uma só. Qual é? Feminina. As nossas meninas estão perdendo a feminilidade, estão perdendo a graça, não sabem se portar como meninas. Olha, moças, vocês são fantásticas, vocês são lindas. Homem é bicho bruto, mas vocês são tão cheirosas, tão queridas, tão graciosas. Mas é horrível quando mulher, menina, moça está parecendo brucutu andando por aí afora. Eu não sei se Tom Jobim e Vinícius de Moraes conseguiriam hoje compor Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A beleza da feminilidade que Deus lhes deu. Talvez hoje, a música seria hoje outra. Olha o brucutu. Porque está difícil. Aí o que é que a gente está fazendo? Nós precisamos ensinar as meninas a serem meninas. As mulheres mais velhas em idade, as moças deveriam sentar com as pré-adolescentes e adolescentes e terem conversas com elas. Porque senão as colegas do mundo arrastarão. A igreja tem que abastecer, tem que ter encontro para meninas, para moças. Estamos promovendo na nossa igreja de novo ali, temos que fazer isso, chá de bonecas, para que as meninas pequenas tragam as suas bonecas. E vamos ter conversas de mulheres com meninas, moças com meninas, contando como elas brincavam de bonecas, porque nem brincar de boneca algumas meninas mais estão sabendo fazer isso. Nós precisamos recuperar a nossa infância. Cerca de 75 mil livros nos Estados Unidos sobre como criar e educar filhos foram publicados nos últimos 10 anos. E a tendência é de mal a pior, porque só tem um livro que ensina como educar. Um livro que ensina como orientar. Então o que é que nós precisamos para os nossos meninos e meninas presbiterianos do Mato Grosso do Sul, batistas do Mato Grosso do Sul, assembleianos do Mato Grosso do Sul, crentes em Jesus Cristo, a igreja de Cristo aqui nesse estado? O que nós precisamos mesmo é compreender que cada menino e cada menina tem uma necessidade, e a necessidade é do novo nascimento para a vida dos nossos filhos. E saibam disso, a maior parte das conversões acontecem até os 13 anos de idade. As crianças estão desejosas de seguir a Jesus Cristo, tanto que o inimigo está tentando iludi-las com qualquer outra coisa, até mesmo com tecnologia, para que elas não creiam em Jesus Cristo. Tenta para cá e tenta para lá. Vamos fazer um teste. Eu não vou precisar fazer o teste fisicamente, mas vamos fazer esse teste imaginativamente. Vamos ter imaginação, melhor dizendo aqui. Imagina a minha meia. Tirei minha meia do pé, coloquei minha meia aqui na mão. Então aqui está a minha meia. E agora eu estou aqui numa das praças de Dourados e eu vejo umas crianças. E eu me dirijo para aquelas crianças e eu digo: oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Maricota, a minhoca. Na mesma hora as crianças vão se voltar e eu posso fazer uma graça com eles, brincar com um, com o outro. Olha, amanhã nós vamos nos reunir aqui e eu quero contar uma história para vocês, tá legal? Convido os amiguinhos.
pode ser numa esquina. E saiba de uma coisa, aqueles 4, 5 que ali estavam, eles retornarão e até trarão colegas. E dependendo da dinâmica que eu tiver com eles, com a minha meia, daqui a pouco eu tenho 12, daqui a pouco eu tenho 13, daqui a pouco eu tenho 15. Quantas igrejas nossas começaram com um trabalho debaixo de árvore, falando para crianças? As crianças vão interagir com a meia maricota. As crianças vão rir, se divertir. Se eu tiver capacidade de comunicação com elas, elas vão gostar, elas vão fazer daquela fantasia algo fantástico. Agora imagine eu chegando aqui no calçadão, aqui de Dourados, e tirar a minha mesma meia e chegar aqui para os adultos. Oi, amigão, tudo bem? Qual é o teu nome? Daqui a pouco, 2 senhores de branco com uma ambulância param e me levam para algum local que vocês sabem para onde. Nós estamos perdendo a beleza da imaginação, da infância. Nós estamos tornando pequenos adultos, meninos e meninas pequenos adultos. Eles precisam conhecer o Evangelho, e quanto mais cedo conhecerem o Evangelho, quanto mais cedo tiverem os seus corações quebrantados e entregues a Jesus Cristo, eles serão libertos de muitos, muitos males. Então nós falharemos como pais, todas as vezes que menosprezarmos o poder do Evangelho. Abra comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse texto você conhece de cor, você tem que conhecer de coração, e tem que crer, e tem que acreditar, e tem que se esforçar, porque Romanos capítulo 1, versículo 16, é um versículo curto, mas um versículo poderosíssimo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho nos fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa pecados, Jesus Cristo preenche vidas, Jesus Cristo é Senhor. E quanto mais cedo meninos e meninas crerem nesse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, eles estarão livres de muitos males. E se eles crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, eles livrarão também de muitos outros males. Eles amarão a casa de Deus, mas também eles amarão a causa de Deus. Meninos e meninas nunca tiveram dificuldades em devolver dízimos e ofertas. Nós fizemos um envelope infantil na nossa igreja, meu dízimo é do Senhor, para as crianças. E elas vinham, colocavam ali as suas moedinhas, colocavam ali um dinheirinho e faziam uma fila e começava a devolução dos dízimos e ofertas com as crianças. Eu nunca vi tanta alegria para devolver ao Senhor. Se aprende ali e segue por toda a vida, meus irmãos. O que se aprende de fé na infância se leva para a vida. A igreja será uma bênção para esses meninos e meninas, ensinando certo, orientando certo. E assim eles crescerão no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com o reverendo Ildemar. Há uma frase que muita gente disse que é uma das frases mais mentirosas que há. Principalmente quando tinha acampamentos, um pessoal bagunçando, uma juventude aí bem agitada. Aí alguém dizia assim, não mexa com os jovens, porque o jovem é o futuro da igreja. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Alguém já deve ter dito essa frase de perto para vocês. O jovem é o futuro da igreja. O jovem nunca foi nem nunca será o futuro da igreja. Senão a igreja está acabada, senão a igreja está perdida. O passado da igreja, o presente da igreja e o futuro da igreja, Hebreus 13:8 nos diz que é Jesus Cristo. Ele é o futuro da igreja, ele é o presente da igreja. A igreja, ela não depende dos jovens, depende de Jesus Cristo. Então, o jovem não é o futuro da igreja, mas a igreja é o futuro do jovem. Nunca se esqueçam disso, que a igreja é o futuro do jovem. Toda pessoa que eu conheço hoje que está bem casada, bem empregada, bem decidida, bem com a vida, esteve bem na igreja, desde cedo. Então, irmãs e irmãos, nós falharemos como pais, todas as vezes que nós menosprezarmos o poder do Evangelho, e menosprezarmos o poder do novo nascimento.
continuando a colocar a nossa confiança mais nos programas humanistas do que no Evangelho. A última palavra da ciência, a última palavra da psicologia, a última palavra da educação, a última palavra não, meus queridos. A primeira palavra, e toda autoridade tem essa palavra. Vamos por ela. Sigamos pela palavra de Deus. As nossas mentes e as nossas casas precisam da presença do poder do Evangelho. Aqui está um livro, mais uma vez, dos Estados Unidos da América, mostrando como aquele país que já esteve tão perto de Deus. Uma vez lá eu falei para os americanos, eu nunca vi uma nação ajudar a gente a chegar tão perto de Deus como os Estados Unidos da América. Em termos de missões, missionários, investimentos, literatura, pregações. Como nós somos gratos a Deus pelos americanos que Deus usou, pelos Estados Unidos da América que Deus susteve tanto tempo ali. Aquela nação, devemos orar por ela. Mas agora o que acontece com aquela nação? Ela mesmo se afastando de Deus, ela está sofrendo, está perdendo a sua juventude. Aqui há um livro chamado A Alma que Está Procurando. E é um estudo muito bem feito sobre a situação do adolescente norte-americano. Adolescente de igreja, adolescente pelo menos tido como evangélico. Agora o adolescente é a criança de ontem à tarde quase que, de daqui a pouco. O que nós temos nos Estados Unidos da América, em relação à fé dos nossos adolescentes, não é o Evangelho de Jesus Cristo, mas sim é algo terrível, chamado de deísmo moralístico terapêutico. Ficou como uma sigla, DMT. Se você é crente novo, me permita explicar para você um pouco a diferença sobre o deísmo com D de dado e o teísmo com T de tatu. O deísmo não nega Deus. É o deísmo de Voltaire, por exemplo. É o deísmo dos que estavam ali na França, que desenvolveram todo um estilo de vida voltado no homem. O homem tem a resposta para tudo. Eles não negaram Deus, eles não foram ateus, eles foram deístas. Há um Deus no céu, há um Deus criador, mas há um Deus que sumiu. Há um Deus que não intervém, há um Deus que não acompanha. Esse é o Deus dos deístas, não é negado, conquanto não é adorado, não é reverenciado. E assim sendo que nós muitas vezes falamos de Deus, eles sentam para ouvir de Deus, mas não creem em Deus. Fica só eu admito que há um Deus. E por que então é moralístico? Porque nós temos muito mais ensinado moralismo, faça e não faça, por padrões moralistas do que pelo Evangelho da graça de Deus. E terapêutico porque é para se sentir bem, sentir agradável, confortável, etc. Isso está terrível, está acabando com muita gente. A maioria dos pais então entram em um programa, esses pais do faça isso e não faça isso. Baseados em quê? Em princípios moralistas religiosos. E a maioria dos adolescentes, então, acredita que o Evangelho e que a igreja não passam de um momento psicológico de apoio para se estar em nome da religião, podendo ser substituído, então, por outros mais interessantes e prazerosos, até mesmo com o apoio dos pais inseguros. E é triste uma estatística que a própria Palavra da Vida, alguns irmãos aqui conhecem, nós nos conhecemos do Palavra da Vida. A Palavra da Vida trouxe uma estatística terrível. De 50 jovens evangélicos que entram na universidade para um curso, apenas 2 deles manterão a fé no final do curso. O que acontecerá com 48 jovens? Se transformarão em deístas. Deus lá e daí. O nosso Deus é o Deus do teísmo, com T de tatu. Um Deus presente que intervém, que abençoa o seu povo, que persevera com os seus, que aquece os nossos corações e que nos dá esperança. É um Deus para ser adorado, cultuado. Esse é o nosso grande e temível Deus. Tristes evidências então quando só ensinamos moralismo terapêutico deísta. É que a maioria dos adolescentes evangélicos ali naquele país estão o quê? Alienados das coisas espirituais. Mas lá numa igreja, numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, você vai ver os jovens evangélicos do mesmo jeito.
Aqueles jovens estão desengajados, não se envolvem, estão desinteressados para com as coisas espirituais. Eles não estão direcionados pela palavra de Deus em suas vidas. Os seus relacionamentos, as suas atividades, diversões e decisões são pelo prazer e pelo momento, nunca pelo padrão de Deus. Como pais, então, nós precisamos saber de algo muito sério nessa noite. Precisamos distinguir o deísmo moralista terapêutico. E se você faz isso na sua casa, e se ouvir a igreja é só isso, para ensinar uma tradição presbiteriana, saiba de uma coisa: o presbiterianismo não salvará o seu filho. Quem salvará o seu filho será o evangelho da graça de Deus que a igreja presbiteriana do Brasil deve pregar. Mas, irmãos, filhos até podem ter um bom comportamento. Filhos até podem vir à igreja, sentar nos bancos sem reclamar. Filhos podem ser socialmente sadios e íntegros, integrados. Filhos podem ser pessoas muito educadas, gentis, bondosas, mas não cristãos, não crentes em Jesus Cristo. Podem ser filhos mais parecidos com um jovem rico, uma vida toda certinha. Aqui está dizendo Marcos capítulo 5, me perdoem, Marcos capítulo 10, é a referência para o jovem rico. Tão perto de Jesus, mas tão distante dele. Aquele jovem rico de Marcos 10 tinha uma vida fantástica. Ele seria um genro que muita sogra queria ter. Olha, eu não faço isso, eu obedeço meus pais desde a juventude, eu leio os mandamentos e tudo mais. Uma vida regrada numa moralidade. Deixa tudo que tem, vem, segue-me. Seguir a Cristo. Não, eu não quero seguir a Jesus Cristo. Novo nascimento. Daqui a 5 minutinhos faremos uma pausa. É o que os nossos filhos precisam, novo nascimento. E o que implica o novo nascimento para adultos e para crianças, para idosos e para jovens. Novo nascimento implica em vir a Cristo e ter com Ele um encontro pessoal através de autoexame. Miserável pecador que eu sou, miserável homem que eu sou. Através de um autoexame e de um reconhecimento do seu estado e também de quem é o Salvador, a sua obra, e sem o qual o novo nascimento, ninguém poderá entrar ou ver o reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas a antítese é verdadeira. Mas se alguém nascer de novo, pode. Porque nós precisamos orar muito, como igreja e como famílias, é que os nossos meninos e meninas creiam em Jesus Cristo e tenham um novo nascimento, e assim sejam cidadãos e cidadãs do céu. Novo nascimento, então, o que é? Não é uma mudança de comportamento melhor através de um medicamento. Não, novo nascimento é uma mudança radical, e ela acontece no coração e ela acontece na mente. A mente que pensa, o coração que crê. Eu fico impressionado porque tem muito crente, muito presbiteriano, diz: pastor, estou procurando uma igreja pentecostal, pastor, que eu preciso de fogo, de fogo, de fogo. Não, meu irmão, você não precisa de fogo, você precisa de conhecimento. O que nós precisamos de fato é de luz na mente e fogo no coração. Porque se a sua mente pegar fogo, o cérebro vai junto. Aí você é capaz de crer em bobagem, cantar bobagem e esperar por bobagem. E Deus nunca prometeu bobagem para ninguém. Há uma igreja no Rio de Janeiro que o ponto alto do culto é quando os irmãos, todos eles passam a latir. Isso mesmo que você ouviu, uma cachorrada dentro da igreja. E fica os irmãos tudo latindo, uivando. Aonde está isso, meus irmãos? Em canto nenhum. Nós precisamos ter luz na mente. E a palavra de Deus nos dá agora novos pensamentos. A palavra de Deus nos dá visão. A palavra de Deus nos dá um desejo de servir. A palavra de Deus nos dá um desejo de conhecer cada vez mais. Eu tive um professor num curso que fiz na Ásia, que ele era uma das mais altas patentes na NASA dos Estados Unidos. Mas um homem com a sabedoria, com o temor de Deus, ensinando por prazer a palavra de Deus. A palavra de Deus orienta o iletrado, orienta o douto. Não se esqueçam disso.
de que no domingo pela manhã, em muitas igrejas sérias nos Estados Unidos, tem muito físico, astrofísico, químico, professores universitários das matérias mais complicadas, indo para a igreja adorar Jesus Cristo. Precisamos de gente que pensa a fé, pensa o dia a dia. Então o que acontece com o novo nascimento é uma mudança radical no coração, é uma mudança radical na mente. E agora o coração e a mente são despertados para novos desejos, novo amor e uma nova direção para as suas vidas, seguindo a Jesus Cristo. Isso é visível na vida. Sermos diferentes, não esquisitos. Tem muito crente que não é diferente, é esquisito. Já sentou perto de alguém esquisito no ônibus? Você não aguenta, você se levanta e troca de lugar. Meu irmão, você está no metrô em São Paulo, chega um cara esquisito. Você na mesma hora desce na próxima estação, nem que seja a sua. Tem tanto crente esquisito. Nós muitas vezes somos conhecidos por usos e costumes, principalmente os nossos irmãos evangélicos da Assembleia de Deus, que formam a maioria ainda nesse país. Uma vez eu estava pregando na Assembleia de Deus, não sei como eles não me expulsaram do púlpito, porque eu falei, meus irmãos, vocês durante muito tempo ficaram só na base de usos e costumes. Olhava para uma irmã da Assembleia, olhava para todas. Olhava para o irmão da Assembleia, olhava para todos. Era um padrão só. Mas de que adianta saia comprida? De que adianta cabelo comprido e língua comprida? E sabe, os irmãos me aplaudiram até. Meus irmãos, não é isso que vai marcar a gente. É um coração que ama a Jesus Cristo e uma mente que pensa a nossa fé. Isso se reflete na vida. Pastor, o problema nosso é dinheiro. Se o conselho liberasse mais dinheiro, se a IPB liberasse mais dinheiro, se tudo liberasse mais dinheiro. Isso é programa de governo de alguns partidos aí, que quanto mais dinheiro, mais afunda a terra. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de sabedoria. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem sabedoria alguma. Aqui está um livro, e vamos parar agora com esse slide aqui, dar uma pausa. Esse livro aqui é um livro adventista. A Igreja Adventista tem um programa infanto-juvenil impressionante. Desde suas escolas, até mesmo, e todos nós, não tem uma pessoa aqui que tenha passado dos 40 anos, que não tenha tido contato pelo menos uma vez na vida com aquela revista Nosso Amiguinho. Uma qualidade impressionante. Quando fui secretário da infância, que o reverendo Edemar mencionou aqui, e ele me acompanhou algum tempo naquele tempo, eu era sozinho para o Brasil inteiro, pastor. Corria do norte, sul, oeste, leste, não sei o que e tal e tal. Os adventistas, só para a revista Nosso Amiguinho, tinham uma equipe de 50 pessoas. Eles investem milhões nos Estados Unidos para os programas de crianças e adolescentes deles. Milhões de dólares. Mas um dos seus livros é esse. Porque os nossos adolescentes estão deixando a Igreja Adventista. Não é dinheiro, não é programação, não é evento. É o ensino das Sagradas Escrituras que vai manter os nossos filhos de pé e na fé. Quando voltarmos do intervalo, vamos falar sobre a fé que pega. A fé que vai grudar nos corações dos nossos filhos. Essa fé em Jesus Cristo. A fé do novo nascimento. A fé salvadora. Reverendo, vamos dar um intervalo, tá certo? Eu vou avisar aqui alguns livros rapidinho que a gente trouxe. Esse material aqui, pena que a gente não tem como trazer tantos livros, mas esse material aqui, meus irmãos, é da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não conheci melhor em português ainda, preventivo, mas também para orientação sobre pornografia infantil. Meninos e meninas estão mexendo em computador aí, estão entrando em sites pornográficos. Aqui tem um livro excelente, esse livreto, Não Morda a Isca, Como Escapar da Pornografia. Então vale a pena você, pai, você, professor, ter acesso a esse material. Eu amo biografias. Ah, como eu amo biografias. E aqui está a história de um homem que muito me impressionou. E fará bem você dar biografias para os seus filhos lerem. Biografia faz com que a gente se identifique, vibre. O apóstolo dos pés sangrentos. A vida de Sadhu Sundar Singh. Como esse homem aqui impactou minha vida. Como esse homem temia a Deus, amava a Deus e pregava por toda a Índia. O nome dele aqui não tem nada a ver com esses apóstolos modernos não, viu gente? Isso aqui é tudo invenção humana.
ele é chamado de apóstolo dos pés sangrentos, porque para falar de Cristo, ele andava descalço. Ele viajava tanto a pés, que os seus pés chegavam a sangrar. Para falar de Jesus Cristo. Você batizou seu menino, batizou sua menina? Você é um crente aliancista? Você tem um irmão batista que gosta da igreja presbiteriana no Brasil, mas quando chega assim, olha, eu gosto da sua igreja, mas naquela parte do batismo infantil, pula, e você fica sem o que dizer. Uma vez eu fui pregar para os batistas, tinha uns 700 batistas, colocaram um copo d'água para mim aqui. Os meus irmãos, eu não sei o que é que eu faço com o meu batistério. Está aqui, não é pela quantidade de água, é pela aliança. E se você quiser saber por que batizamos filhos, o batismo infantil. Mas também porque você quer saber por que a gente batiza por aspersão e não por imersão, também está aqui um livreto que é um livrão do Dr. Charles Hodge. O batismo cristão fala sobre o batismo de crianças e também sobre imersão ou aspersão. Vai ser uma boa reflexão para você então ajudar algumas pessoas que têm dificuldades quanto a isso. O último livro dessa noite que eu apresento para vocês, esse livro você precisa ler. Os dias são maus. Lembram dos filhos de Issacar? Conhecedores do seu tempo, para saber o que é que Israel ia dizer. Eu não conheço em português um material melhor do que esse sobre o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Agora, por favor, não compre esse livro, não tenha esse livro do tipo, agora aquela minha professora que defende vai ver só, agora vou cair matando contra aqueles lá que defendem isso. Não, meus irmãos, nós não vamos mudar a cabeça de quem pensa e é a favor desse sistema e estilo de vida. É só o Espírito Santo de Deus que pode mudar, não somos nós. Mas aqui você precisa ler para você realmente crescer em convicções. O nosso problema é que nós temos diminuído as nossas convicções. Precisamos crer no que a Bíblia diz e como a Bíblia diz, e aqui orientar a nossa juventude. 5 minutos de pausa, pastor, pode ser? 5 minutinhos e voltamos para uma segunda parte. Deus nos abençoe.